Olá, meus irmãos, graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos aqui para trazer a palavra de Deus, a mensagem aqui no livro de Marcos, que temos seguido durante esses dias. Gostaria de ler com os irmãos Marcos, capítulo 8, do verso 27 até o verso de número 33. Diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um momento, ó Deus, na Tua Palavra. Fala ao nosso coração, que a Tua Palavra possa influenciar os nossos pensamentos, os nossos desejos, ó Pai, as nossas atitudes, as nossas palavras, ó Deus. Enche a nossa vida do Teu Filho, do Teu Espírito e da Tua Santa Palavra. Fala ao coração do Teu povo, dos nossos irmãos, ó Pai, de cada pessoa que vai assistir esse vídeo, ó Pai. Derrama sobre nós a Tua bênção nesse momento. Assim nós oramos para a glória de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nós chegamos aqui exatamente na metade do livro de Marcos. Eu disse que o livro de Marcos era dividido em 2 partes. A primeira parte, nós temos ali Jesus Cristo mostrando aos discípulos que Ele é o Messias. A segunda parte, nós temos Jesus agora introduzindo a sua paixão, mostrando aos discípulos que Ele vai morrer, que Ele vai sofrer, que Ele vai ser rejeitado. Então nós temos esses 2 momentos aqui. A cura anterior do cego de Betsaida, que disse que é exatamente uma boa ilustração sobre esse fato. Os discípulos não conheciam Jesus absolutamente, eles eram também cegos. Jesus leva eles a um conhecimento parcial, eles enxergam agora que Jesus é o Messias, né? Mas eles vão precisar de um outro toque de Jesus para reconhecer que esse Messias, o ungido de Deus, o Cristo, ele vai morrer, ele precisa sofrer. É necessário que Jesus Cristo fosse para a cruz. É isso exatamente que Jesus começa agora a mostrar. Então é como se fosse esse segundo toque aqui de Jesus nos discípulos, para que eles enxerguem agora essa outra parte, essa outra metade que fala sobre o seu sofrimento, a sua rejeição e a sua morte. Tá? Então, nós vamos dividir esse texto aqui em três etapas, 3 momentos. Na primeira parte, verso 27 até o verso de número 30, nós temos aqui a confissão de Pedro. A segunda parte é o verso 31 e o verso 32, a segunda parte. A parte A desse verso 32, onde Jesus, nesses versículos, fala sobre o seu sofrimento. Ele fala: eu vou ser entregue na mão de homens maus, na mão de homens malignos ali. Ele fala sobre a sua rejeição. E a terceira parte, nós vemos aqui o confronto, verso 32, a segunda parte, e o verso número 33. Então nós temos 3 partes aqui desse texto. Eu queria então com os irmãos aqui explicar o texto e depois a gente faz algumas aplicações, ok? O verso 27 então começa falando que Jesus, ele levou seus discípulos ali para as aldeias de Cesareia. E no caminho ele então faz essa pergunta aos discípulos. Então a ideia é que Jesus ele está levando os discípulos ali para longe da multidão, para longe dos líderes religiosos, e ele vai então introduzir aqui essa nova etapa, esse novo momento na vida dos discípulos, né? Então, Jesus, então, no caminho, ele pergunta sobre o entendimento que as pessoas tinham sobre ele. A pergunta dele é, então, quem dizem
os homens que eu sou? Então Jesus pergunta aos discípulos quem os de fora acham que eu sou. Né? Jesus quer saber o entendimento dos discípulos sobre as pessoas que estão de fora. Jesus está dando a oportunidade para os discípulos refletirem que eles têm um conhecimento mais próximo de Jesus, que eles têm caminhado com Jesus, que eles são um grupo íntimo de Jesus, eles são os de dentro, mas quem os de fora acham que Jesus é? Essa é uma pergunta que eu vou tocar mais na frente um pouco, mas a minha ideia é que você faça também essa pergunta para as pessoas. Quem você acha que Jesus é? E aí a gente tem a resposta das pessoas e com essa resposta a gente consegue entender como a pessoa pensa sobre Jesus, o que ela acha sobre Jesus. Essa é uma oportunidade muito boa para a gente corrigir e evangelizar as pessoas, revelando ali quem é Jesus. Tá certo? Então Jesus faz essa pergunta aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? A resposta dos discípulos, então, caminha em três pontos aqui. A multidão, as pessoas, os de fora, acham que Jesus é João Batista. Outros acham que ele é Elias. Outros ainda acham que Jesus é um dos profetas. Então, na mente daquele povo, a gente percebe que eles acham que Jesus é um enviado de Deus, que Jesus é um dos profetas, que Jesus é alguém que fala a palavra de Deus. Então, a multidão compara Jesus a um simples profeta. E Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Mas a multidão, as pessoas de fora não têm esse entendimento. Então, não é um entendimento adequado, não é um entendimento da Escritura. E às vezes a gente vê as pessoas dizendo exatamente isso, as pessoas de fora, as pessoas que não conhecem. Não, Jesus é um dos profetas, ou algum homem sábio que andou por essa terra, é um espírito de luz e etc. A gente tem várias respostas aí que as pessoas vão dar quando a gente pergunta para elas quem é Jesus. Tá? Então Jesus faz essa pergunta aqui para os discípulos e a resposta é essa. Então é uma pergunta importante que deve ser respondida aí, que revela o entendimento sobre quem é Jesus. Tá? E a gente percebe que as pessoas não têm então esse entendimento correto sobre Jesus. Aqui a multidão, da mesma forma, as pessoas de fora não compreendiam quem é Jesus, mas os de dentro têm uma compreensão diferente, eles já enxergam, assim como aquele cego que não enxergavam. Os discípulos agora vão responder para Jesus uma segunda pergunta. E Jesus agora faz uma segunda pergunta muito mais profunda e muito mais particular. Jesus diz o seguinte: mas vocês, quem dizem que eu sou? Então ele pergunta para os de fora quem eles acham que eu sou. E há uma resposta ruim, uma resposta inadequada. E agora ele pergunta para os próprios discípulos: mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro aqui, ele toma a frente ali dos discípulos, ele representa ali os 12, e ele responde então: tu és o Cristo, final do verso de número 29. Pedro agora e os discípulos, eles enxergam parcialmente. Assim como aquele cego de Betsaida que não enxergava nada, agora eles estão vendo as pessoas como árvores, eles tiveram a sua visão ali parcialmente restaurada. Esse é o primeiro ponto, é isso que o livro de Marcos nos mostra. Jesus caminha com esses discípulos até chegar nesse entendimento. Imagina uma montanha, Jesus está levando os discípulos ali até o monte, aí chega num ponto alto da montanha, mas ainda tem muita coisa para subir, mas eles chegaram até esse momento. E agora Jesus começa a explicar: mas a gente precisa subir mais alto, a gente precisa subir até a cruz. E isso não entra na mente dos discípulos. Então Jesus aqui, ele não rejeita a resposta de Pedro, é como se ele dissesse: ok, você disse muito bem, mas ele prossegue advertindo que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Ainda não é o momento dos discípulos espalharem para o mundo, para todas as nações, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, o enviado, o ungido de Deus, o prometido para Israel, a esperança de Israel. Ainda não é esse momento. Por quê? Nem os discípulos ainda conhecem direito Jesus, nem os discípulos sabem sobre o sofrimento de Jesus, sabem sobre a missão de Jesus. Então, muito mais as pessoas que acham que ele é João Batista, Elias ou algum dos profetas, né? Seria jogar pérola aos porcos. Então Jesus aqui ele está levando os discípulos a confessarem ali o entendimento que eles têm sobre ele mesmo. E a resposta que eles dão é adequada. Então, primeira parte do texto, nós temos aqui a confissão de Pedro: tu és
o Cristo. Essa é a primeira parte, esse é o primeiro toque de Jesus nos discípulos. Eles compreendem, mas agora Jesus passa a mostrar que a montanha é muito mais alta, que a cruz está lá no alto, ele vai para a cruz e os discípulos não compreendem isso. E Pedro, no final, repreende Jesus por conta da palavra que ele vai dizer. Verso 31, segunda parte desse texto, diz o seguinte: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Primeira parte do verso 32, e isso ele expunha claramente. Então agora nós temos a segunda parte dessa mensagem, que fala sobre o sofrimento. Jesus está falando que você entregue nas mãos dos homens. Né? Então o texto começa a dizer que a partir desse momento, então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário o sofrimento. Então Jesus aqui, a partir desse momento, ele começa a falar da cruz. A partir desse momento, ele expõe claramente sobre o seu sofrimento. Antes nós tivemos alguns lampejos sobre o sofrimento de Jesus. Ele disse que o noivo seria tirado, então os discípulos vão jejuar. A gente vê a morte de João Batista, que aponta também para a morte de Jesus. Mas agora ele começa a explicar isso claramente, sem parábolas, sem metáforas. Ele está falando: eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer, eu vou morrer e ressuscitar ao 3º dia. E aí Pedro não compreende, né? Os discípulos não entendem essa parte do sofrimento. Então, nós temos aqui esse momento onde Jesus revela claramente o seu sofrimento. E aqui então, o texto fala que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Então nós percebemos aqui o plano de Deus, o que Deus propôs para Jesus Cristo é o caminho de sofrimento, é o caminho da cruz. É necessário que o Cristo sofresse. Ele vai tomar sobre si as nossas dores, ele vai tomar sobre si os nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que vai morrer no nosso lugar. Esse é o plano de Deus, é necessário que isso aconteça. E ele diz então sobre o Filho do Homem, isso está lá em Daniel 7, verso 13, fala sobre esse Filho do Homem. Jesus ele se intitula dessa forma, o Filho do Homem. Diz então que ele vai sofrer muitas coisas. Né? A gente percebe que Jesus vai ser cuspido, vai ser escarnecido, vai receber uma coroa de espinho na cabeça, ele vai ser zombado ali dos guardas, vai ser pregado numa cruz. E além de tudo isso, além desse sofrimento físico, ele carrega também o seu pecado, ele carrega o meu pecado. Isso traz sofrimento também a Jesus. O caminho dele é o caminho do sofrimento. Ele é o Rei, ele é o Messias, ele é o Cristo, mas ele é o sofredor também. Ele é aquele que veio servir, ele veio dar a vida por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Esse é o ponto máximo do Evangelho. E então Jesus agora ele fala isso para os discípulos claramente. Esse é o grande mistério do universo. O Filho de Deus veio dessa terra e morreu numa cruz. Isso é o coração da Escritura. E Jesus expõe isso claramente para os discípulos. E aí nós temos a terceira parte dessa mensagem, que é o confronto. Aqui nós vamos ver Satanás entrando ali na mente de Pedro e levando Pedro a fazer uma proposta para Jesus, para que Jesus se desviasse da cruz. O verso de número 32, a segunda parte. Então, a primeira parte, Jesus diz o seguinte, o texto diz o seguinte: e isso ele expunha claramente, ou seja, o sofrimento, a morte, né? Ele vai ser rejeitado pelos sábios, né, os anciãos, pelos sacerdotes, o pessoal do culto e pelos escribas, aqueles que têm a lei de Deus. Então, Marcos está mostrando que aqueles que deveriam reconhecer Jesus, aqueles que deveriam olhar para Jesus, entender que ele é o Messias, ver as obras de Jesus e falar: esse é o enviado de Deus, esses mesmos vão rejeitar o próprio Cristo. Essa é a tristeza do povo de Israel, rejeitar aquele que foi enviado para eles, né? Então, a terceira parte, fala o seguinte: mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Perceba, é como se Pedro pegasse Jesus, tomasse Jesus ali para si à parte, levasse um pouco mais distante dos outros discípulos e começasse a repreender Jesus.
a ideia é que Pedro começou a censurar Jesus. É como se ele dissesse: eu te proíbo de ir para a cruz. Pedro aqui coloca a sua própria vontade, e a gente percebe que é a vontade de Satanás ali para Jesus. Pedro esperava uma vitória como se Jesus fosse o filho de Davi, alguém que ia vencer ali, que ia libertar o povo de Deus dos romanos, ia tirar Herodes dali, ia tirar os pagãos, ia começar a reinar, e um reinado de paz, um reinado onde Israel seria restabelecido. Essa é a ideia de quase todo judeu daquela época, um Messias militar, alguém que pegaria até em armas para libertar o povo de Deus, como foi em alguns momentos no Antigo Testamento. Então Pedro acha que Jesus vai trazer uma vitória dessa forma, mas Jesus mostra uma vitória de morte, uma vitória na rejeição, uma vitória pela cruz. E Pedro não compreende. Aqui a gente percebe o confronto, a ação de Satanás na vida de Pedro. Verso 33, Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. Então, Pedro chama Jesus à parte, faz essa proposta para ele, para a cruz. Não, Jesus, jamais o Senhor vai para a cruz. É como se Pedro dissesse: deixa eu te corrigir, Jesus. Você disse que você é o Cristo, a gente entendeu isso, mas cruz não. É como se o próprio Pedro quisesse corrigir Jesus. E Jesus não aceita esse tipo de proposta. Jesus veio para sofrer, ele é o Cordeiro de Deus que vai ser morto ali no meu lugar, no seu lugar, e ele então rejeita essa proposta de Pedro e repreende a Pedro e a Satanás nesse momento. Ele diz o seguinte, então, fitando os olhos nos discípulos, é como se ele olhasse agora para os discípulos. Pedro chamou ele à parte, agora ele volta para os discípulos e repreende a Pedro publicamente. Isso que Pedro fez foi uma ação maligna. Pedro foi influenciado por Satanás para desviar Jesus da rota da cruz, e Pedro então repreende Satanás, e Jesus repreende Pedro e Satanás aqui diante de todos, para que todos percebam que qualquer desvio da cruz, qualquer proposta para tirar Jesus da cruz vem de Satanás, vem das trevas. Isso também acontece nas nossas vidas ou nas vidas das pessoas. Satanás tenta esconder a cruz de Jesus. Satanás tenta tapar os olhos das pessoas para que não vejam Jesus, para que não entendam quem é Jesus. E Marcos tem o objetivo de exatamente o contrário. A palavra de Deus quer nos mostrar quem é Jesus e o que ele fez por nós ali na cruz, qual o significado da morte de Jesus. Então nós temos aqui Satanás colocando as suas garras em Pedro. Então é como se Satanás colocasse ali uma ideia em Pedro, e Pedro fala isso para Jesus. Então Satanás tem aqui uma vitória parcial em cima de Pedro. Ele conseguiu fazer com que Pedro fizesse essa proposta para Jesus. Então nós temos aqui um dos modos como Satanás age, influenciando as pessoas, desviando a palavra de Deus da mente das pessoas, a vontade de Deus da vida das pessoas. O texto termina dizendo o seguinte: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, Satanás ele tenta tirar a vontade de Deus da nossa vida, tirar as coisas de Deus dos nossos pensamentos, tirar a riqueza da palavra, a glória da Escritura da nossa mente e colocar, muitas vezes, as coisas dos homens. Aparentemente não é algo ruim, não é algo maligno, aparentemente. É como se Satanás se mostrasse aqui não como com um dente, com um chifre, mas de uma maneira vestida de cordeiro, ou seja, sofrimento. Quem é que gosta de sofrer? Sofrer não, Jesus, não vai para a cruz não. A proposta dele é uma proposta humana, de conforto, algo que os homens gostam, das coisas dos homens, mas ele tenta então tirar as coisas de Deus do nosso caminho e nos influenciar através de pensamentos. São como sementes que são lançadas e as pessoas muitas vezes abraçam esses pensamentos, essas ideias, e acabam tomando para si, fazendo a vontade dos homens ou de Satanás, mas deixam de fazer a vontade de Deus. Então esse é o nosso texto. Nós temos aqui 3 momentos. Primeiro momento, a confissão de Pedro. Então Jesus leva os discípulos a esse entendimento, É como se eles fossem cegos, agora eles entendem parcialmente. E agora Jesus, então, na segunda parte, explica o sofrimento. E aí os discípulos precisam compreender, precisam
receber mais um toque de Jesus para entenderem sobre o sofrimento. E a gente tem a terceira parte, a batalha espiritual que aconteceu naqueles dias. Marcos não nos deixa esquecer que há uma batalha espiritual, que há seres invisíveis que tentam nos influenciar, que tentam tirar aqui a vida dos discípulos da rota em seguir Jesus, né? De tentar tirar o próprio Jesus de fazer a vontade de Deus. Então esse é um dos meios aqui que Satanás age, mas Jesus repreende Satanás aqui nesse momento. Então eu gostaria de fazer algumas aplicações. Esse é o nosso texto que nos fala aí sobre essas três questões. A confissão de Pedro, a confissão de Jesus sobre o seu sofrimento e o confronto com Satanás. A primeira aplicação, o primeiro ensinamento que eu quero tirar, a primeira lição desse texto, é sobre o entendimento dos de fora. Jesus faz a pergunta para os discípulos: quem os de fora dizem que eu sou? Né? E a gente percebe que as pessoas hoje em dia, as pessoas que não têm um contato com a Escritura, as pessoas que não participam de cultos, as pessoas que não têm, muitas vezes, alguém que lhe explique a palavra ali, elas têm um entendimento errado sobre Jesus. Isso é fatal. Se a pessoa não conhece a Escritura, ela não vai saber quem é Jesus e ela não vai ser salva. Se ela não entender quem é Jesus, como que ela vai crer em algo que ela não entende, algo que ela não ouviu, que ela não sabe? Então é necessário que a gente ensine a palavra de Deus, que eu e você preguemos o Evangelho. Então, a minha proposta é que você seja ousado, seja corajoso e faça essa mesma pergunta para as pessoas. Quem você acha que Jesus é? Quem é Jesus na sua vida? Faça essa pergunta para a pessoa que você ama, um parente seu, um amigo que você tem, que muitas vezes senta ao seu lado todos os dias e a gente conversa, vocês conversam sobre diversas coisas, mas a gente tem a oportunidade e o privilégio de anunciar a Jesus. Então essa pergunta que Jesus faz, a gente pode fazer também, a gente deve fazer essa pergunta. Pergunte para as pessoas quem você acha que é Jesus. Faça essa pergunta e é uma excelente oportunidade para a gente corrigir ali o entendimento da pessoa, para a gente colocar aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus. Tá? E a segunda parte dessa mesma aplicação é: quem é Jesus para você? Os discípulos aqui, eles achavam que Jesus seria um líder militar, que o Cristo, o Messias, o enviado de Deus, seria alguém que ia pegar em armas, que ia destronar ali os romanos, que ia tirar o jugo dos romanos, tira Herodes daqui e a gente vai ter então um reino de paz. Eles achavam que Jesus era dessa forma, que o Cristo viria com esse objetivo. A gente percebe que é como se eles entendessem a segunda vinda de Jesus. Jesus, no último dia, ele vai vir em glória, aí sim nós vamos reinar. Mas o que Jesus nos mostra aqui, a proposta de Jesus, é que nós o sigamos até a cruz. Isso é difícil, ninguém quer sofrer, ninguém quer ir para a cruz, ninguém quer deixar a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E esse é o grande mistério do discipulado, é deixar as coisas dos homens, deixar o nosso próprio eu para seguir Jesus, que caminha para a cruz, é tomar a nossa cruz dia após dia. Então Jesus é aquele que vai para a cruz. Jesus é o Rei dos Reis, é o Messias, né? Ele é aquele que veio para vencer, mas a vitória dele é na cruz. Jesus não recebeu uma coroa dourada, uma coroa de ouro nesse momento, ele recebeu uma coroa de espinhos. E muitas vezes o nosso caminho é também pelo sofrimento, é também pela rejeição. Se for da vontade de Deus, que nós possamos sofrer como bons cristãos, como seguidores do Cristo crucificado, que no último dia sim voltará em glória e nós reinaremos com Ele somente no último dia. Por fim, a gente tem aqui essa ideia do confronto da batalha espiritual. Né? Satanás aqui ele nos mostra que está constantemente agindo para nos desviar do caminho. Aqui ele influencia então a mente de Pedro. Enquanto Pedro, em um momento, Pedro confessa, faz essa confissão maravilhosa: tu és o Cristo. E em Mateus, o texto paralelo, Jesus fala para ele: olha, bem-aventurado é você, Simão, porque quem te revelou isso não foi carne, não foi sangue, mas foi meu Pai que está nos céus. Então, enquanto os discípulos estão ali caminhando, subindo essa montanha, entendendo quem é Jesus, progredindo ali no conhecimento, Satanás vem e ataca, ele coloca as garras ali em Pedro e lança uma semente, e Pedro acaba
propondo para que Jesus se afastasse desse caminho da cruz, né? Então a gente tem aqui uma explicação, uma revelação de como Satanás age. Satanás, ele tenta tirar as coisas de Deus da nossa vida, ele tenta esconder a palavra de Deus do seu coração, do meu coração. Isso ele fez com Eva, ele distorceu a palavra de Deus. Deus disse a Adão e a Eva: se vocês comerem do fruto que eu disse para não comer, vocês vão morrer. Satanás disse: certamente não morrerão. Então a gente percebe um conflito aqui exatamente com a Escritura. Jesus, em uma das suas parábolas, na parábola do semeador, ele fala que o semeador vai semeando, e a semente que cai ali na beira do caminho, a ave vem e toma o Evangelho. Satanás vem e rouba o Evangelho da mente das pessoas. Então a gente precisa tomar cuidado com os nossos pensamentos, a gente precisa encher o nosso coração, a nossa mente da palavra de Deus, meditar na lei do Senhor dia e noite. O Salmo 1 fala sobre isso: bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor. Há uma expressão comum aqui no Brasil, que a cabeça vazia, oficina de Satanás. Eu digo diferente, eu digo o seguinte: cabeça sem a palavra de Deus, oficina de Satanás. Porque se a gente tem na nossa mente as coisas dos homens, a gente está sem as coisas de Deus. Que você possa encher o seu pensamento, o seu coração das coisas do alto, das coisas que vêm de Deus, da vontade de Deus, das coisas puras, daquilo que Deus propõe para nós. Então, que você tome a sua palavra, tome a sua Bíblia, medite na Escritura, tenha ela sempre ao seu lado, caminhe de um lado ao outro, faça o que você tem que fazer, mas faça meditando na palavra, em oração a Deus. Essa é a forma de resistirmos ao maligno e ele então fugirá de você. Se encha da Escritura, se encha da vontade de Deus e Satanás então correrá da sua vida. Que Deus te abençoe. O meu desejo, a minha oração é que nós possamos compreender cada vez mais sobre Jesus Cristo. Esse é o grande mistério da vida, compreender quem é Jesus. É entender que Deus enviou Jesus para morrer no nosso lugar. E não há nada mais alto para o nosso entendimento do que pensar no Evangelho, pensar no sofrimento, no amor de Jesus pela sua vida. Que nós possamos também falar desse amor para as outras pessoas. Que você evangelize, que você fale de Jesus. Que lutemos contra Satanás com a espada do Espírito. Deus te abençoe. Eu quero orar nesse momento, fazendo uma oração final. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra, que é sempre viva, é eficaz, ó Deus, é ela que corta o nosso coração, que tem o poder de discernir, ó Pai, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então encha-nos, ó Pai, da tua Escritura. Possamos, ó Deus, viver sempre, ó Pai, fazendo a tua vontade, Pai. Nos dê o desejo de sermos santos, nos dê, Pai, a alegria que vem do Senhor, para que possamos te seguir, te buscar, ó Deus, seguir o teu Filho ao caminho da cruz todos os dias da nossa vida, que possamos tomar a nossa cruz dia após dia, ó Deus. Toca no coração de cada um dos meus irmãos, essa é a nossa oração. Nós glorificamos teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou por nós para nos dar a vida eterna. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Um beijo para cada um. Deus abençoe. Em nome de Jesus.